Harry Potter e a Pedra Filosofal, capítulo 5. O Beco Diagonal. Harry acordou cedo na manhã seguinte. Embora soubesse que já era dia, continuou com os olhos bem fechados. Foi um sonho, disse a si mesmo com firmeza. Sonhei que um gigante chamado Rubio Hagrid veio me dizer que eu ia para uma escola de magia. Quando abrir os olhos, estaria em casa no meu armário. Então, tudo aquilo aconteceu no último capítulo. O Hagrid foi lá, ele descobriu que era um bruxo. Contou toda a história do que aconteceu com os pais dele. Ele descobriu que eles não morreram no acidente de carro. E uma coisa que a gente não sabia, o Hagrid dormiu lá. No filme não mostra que ele dormiu lá. No filme mostra que eles, no outro dia, simplesmente só mostra que eles foram lá no Beco Diagonal comprar as coisas. Mas o Hagrid dormiu lá no sofá. E o Harry acordou, não abriu os olhos e ficou pensando, nossa, deve ter sido um sonho, não é possível. E, de repente, ouviu um ruído alto de batidas. É a tia Petúnia batendo na porta, pensou Harry, desanimado. Mas, ainda assim, não abriu os olhos. Tinha sido um sonho tão bom. Bum, bum, bum. Está bem, resmungou Harry. Já estou levantando. Sentou-se e o pesado casaco de Hagrid escorregou de seu corpo. Ele dormiu com o casaco do Hagrid. Vocês lembram que o Hagrid deu o casaco para ele? O casebre estava inundado de sol. A tempestade passara. O próprio Hagrid estava dormindo no sofá, desmontado, e havia uma coruja batendo com a garra na janela, trazendo o jornal no bico. Harry ergueu-se de um pulo. Sentia feliz como se houvesse um grande balão crescendo dentro dele. Aí foi aí que ele percebeu, nossa, tudo realmente aconteceu, né? Não foi só um sonho. Foi direto à janela e abriu-a com um puxão. A coruja entrou voando e deixou cair o jornal em cima de Hagrid, que nem acordou. A coruja então voou pelo chão e começou a atacar o casaco do gigante Hagrid. Não faça isso! Harry tentou espantar a coruja, mas ela o ameaçou com o bico e continuou a atacar ferozmente. Rúbio, chamou Harry em voz alta. Tem uma coruja. Pague a ela, resmungou Hagrid dentro do sofá. Quê? Ela quer receber o pagamento pela entrega do jornal. Será que o pagamento dela é os ratos que estavam no casaco do Hagrid? Procure nos bolsos. O casaco de Hagrid parecia só feito de bolsos. Molhos de chaves, fichas de metal, rolinhos de barbante, balas de hortelã, saquinhos de chá. E, finalmente, Harry puxou um punhado de moedas estranhas. Ah, não, é dinheiro mesmo. Estava achando que era comida para ela, os ratinhos. Dê a ela 5 nuques, disse Hagrid, sonolento. Nuques? As moedinhas de bronze. Harry contou 5 moedinhas de bronze e a coruja esticou a perna para ele enfiar o dinheiro numa carteirinha de couro que trazia presa. Em seguida, saiu voando pela janela aberta. O interessante é que essas moedas de nux, elas eram de bronze, né? Como foi dito, e elas eram de menor valor, né? Porque lá, a gente sabe que dentro do filme Harry Potter existia algumas classificações de moedas, e a de nux era de menor valor, né? Isso. Hagrid bocejou alto, sentou-se e espreguiçou-se. É melhor nos despacharmos, Harry. Temos muito o que fazer hoje. Temos que ir a Londres comprar todo o seu material escolar. Harry revirava as moedas mágicas para examiná-las. Acabara de pensar em uma coisa que o fez se sentir como se o balão de felicidade que havia dentro dele tivesse furado. Hagrid, respondeu Rúbio, calçando as enormes botas. Não tenho dinheiro nenhum. E você ouviu o tio Walter a noite passada. Ele não vai pagar para eu aprender magia. Oh, poxa. Quando você quer uma coisa, tanto aquela coisa, você sonha com ela, mas você não tem dinheiro. E aí, nossa, dá uma tristeza, né? Não se preocupe com isso, disse Hagrid, coçando a cabeça enquanto se levantava. Você acha que seus pais não lhe deixaram nada? Mas se a casa foi destruída, porque a casa, quando o Voldemort foi matar os pais dele e ele, quando ele foi jogar o feitiço do Avada Kedavra no Harry, ele meio que ricocheteou e acabou causando uma explosão. Não matou o Harry, causou uma explosão, a casa ficou em ruínas. Por isso que ele está falando, né? Mas a casa foi destruída, que dinheiro, né? Que sobrou. Aí ele falou assim... Eles não guardavam o ouro que tinham em casa, garoto. Não, nossa primeira parada vai ser em Grigotes, o Banco dos Bruxos.
Como uma salsicha, elas não são ruins frias, não. E eu não deixaria de comer uma fatia do seu bolo de aniversário. Então, eles vão passar lá no banco para pegar o dinheiro do Harry, que ele não sabia que existia. E aí ele perguntou, bruxos têm bancos? Só este, o Gringotts, é administrado por duendes. Harry deixou cair o pedaço de salsicha que tinha na mão. Duendes? É por isso que só um louco tentaria roubar o banco. É o que lhe digo. Nunca se meta com doentes. Gringotts é o lugar mais seguro do mundo para qualquer coisa que você queira guardar bem. Com exceção de Hogwarts, talvez. Aliás, preciso mesmo ir para Gringotts. Para Dumbledore. Negócios de Hogwarts. Hagrid se endireitou orgulhoso. Ele sempre me manda tratar de assuntos que acha importantes. Buscar você, pegar coisas em Gringotts. Sabe que pode confiar em mim, entende? Apanhou tudo? Vamos então. Então, vocês estão vendo que mesmo que ele foi expulso da escola, que o Dumbledore confia nele. Isso é um sinal a favor dele, né? Realmente, ele falou aqui que o Dumbledore manda ele fazer coisas importantes. Ele que pegou o Harry lá na casa destruída. Ele que foi aqui entregar a carta. Então, lembra que eu fiquei desconfiada ali? A gente poderia ter ficado desconfiado, né? Chegou um gigante lá, contando toda aquela história de bruxo. Isso aqui é uma coisa que ajuda a gente a confiar mais no Hagrid, porque o Dumbledore confia a ele coisas importantes. Harry seguiu Hagrid em direção ao rochedo. O céu estava bem claro e o mar cintilava ao sol. O barco que o tio Walter alugara continuava lá, com muita água no fundo depois da tempestade. Como foi que você chegou aqui? Perguntou Harry, procurando um segundo barco. Voando, respondeu Hagrid. Voando? Mas vamos voltar nisso daí. Não tenho permissão de usar mágica depois de apanhar você. Eles se acomodaram no barco. Harry ainda de olhos arregalados para Hagrid, tentando imaginá-lo voando. Eu fico pensando, ele veio voando numa vassoura, que devia ser uma vassoura bem reforçada, tem que ser, porque ele é um gigante. Ou ele veio voando naquela moto que ele pegou emprestado do Sirius, lá no capítulo 1 que a gente leu, quando ele veio trazendo Harry. Ele veio de uma moto lá que voa, que era a moto do Sirius Black. Eu acho que foi nessa moto. Mas parece um desperdício remar, disse Hagrid, lançando a Harry um dos seus olhares de esguela. Se eu quisesse apressar um pouco as coisas, você se importaria de não dizer nada em Hogwarts? Claro que não, falou Harry, ansioso para ver mais mágicas. Hagrid puxou outra vez o guarda-chuva cor-de-rosa, deu 2 pancadinhas no lado do barco e eles dispararam em direção ao continente. Então, não precisaram nem remar. Olha que maravilha. Imagina você não precisando pegar ônibus para ir para o trabalho. Você não precisando lavar os pratos. Essa é uma cena que não tem no filme, né? Não lembro de ter visto ela nos filmes. Não tem. Não mostra nada disso. Não mostra eles indo lá... Não mostra essa conversa sobre Gringotts. Quer dizer, tem, mas não é aqui nessa hora, né? Não mostra eles indo com o barquinho. Não mostra. Espero que na série eles considerem essa parte, porque ia ser bem bacana. Sim, divertido. Por que só um louco tentaria roubar Gringotts? Aí eles voltaram para a conversa, né? Por que só um louco tentaria roubar Gringotts? Perguntou Harry. Feitiços, encantamentos, disse Hagrid, desdobrando o seu jornal. Dizem que há dragões guardando os cofres de segurança. E depois é preciso conhecer o caminho. Gringotts fica embaixo de Londres, centenas de quilômetros abaixo. Entenda, mais fundo que o metrô. Você morreria de fome tentando sair de lá, mesmo que conseguisse pôr as mãos em alguma coisa. Esse lugar é muito, muito seguro. Muitos feitiços, muitos encantamentos, dragões, muita segurança, sem falar dos doentes que estão lá em cima. Então, por isso que ele disse que só um louco tentaria roubar Gringotts. Harry ficou sentado pensando no que ouvira enquanto Hagrid lia o jornal. Profeta Diário, o nome do jornal. Harry aprendera com o tio Walter que as pessoas gostavam de ser deixadas em paz quando faziam isso. Mas era muito difícil. Nunca tivera tantas perguntas para fazer na vida. Isso mesmo, Harry, faz as perguntas, aproveita. O Ministério da Magia anda aprontando as trapalhadas de sempre, resmungou Hagrid virando a página. Ele estava lendo o jornal, né? Tem um ministro da magia? Perguntou Harry antes que conseguisse se conter. Claro, queriam nomear Dumbledore ministro, é claro, mas ele nunca ia largar Hogwarts. Então o velho Cornélio Fudge ficou com o cargo. Por isso
que o Fudge tem uma certa inveja do Dumbledore, que é o ministro da magia, tá? O Fudge. Porque eles ofereceram pro Dumbledore e ele não quis, e aí só então foi pro Fudge. Então, é como se ele tivesse medo que o Dumbledore roubasse o cargo dele. Por isso, ele bombardeia Dumbledore com corujas toda manhã pedindo conselhos. Tem medo, mas vive pedindo a opinião dele, né? Mas o que é o Ministério da Magia? O que ele faz? A principal tarefa é esconder dos trouxas que ainda existem bruxas e bruxos andando pelo país. Por quê? Por quê? Ora, Harry, todo mundo ia querer solucionar os problemas com mágicas. Não, é melhor que todos nos deixem em paz. Ah, eu achei que ele ia falar que era porque eles iam matar eles, né? Porque vocês sabem, né? Antigamente, matavam as pessoas achando que eles eram bruxas e bruxos. E eu achei que era por isso que eles ficavam em segredo, mas é porque eles iam ficar com medo dos trouxas se aproveitarem deles por causa dos poderes deles. Nesse instante, o barco bateu suavemente na parede do cais. Hagrid dobrou o jornal, e eles subiram os degraus de pedra que levavam à rua. As pessoas que passavam olhavam muito para Hagrid enquanto os dois atravessavam a cidadezinha até a estação. Harry não podia culpá-los. Não só Hagrid era 2 vezes mais alto do que todo mundo, como também não parava de apontar para as coisas absolutamente comuns, como parquímetros, e comentar em voz alta. Tá vendo isso, Harry? As coisas que esses trouxas inventam, hein? Olha, gente, lendo isso aqui, parece que eles quase vivem completamente isolados, os bruxos, andando na rua como se tudo fosse anormal. Tá que o Hagrid ele só vivia lá no castelo, mas não é só ele, né? Às vezes tem outros bruxos também, que a gente vai ver mais pra frente o Sr. Weasley. Aqui não, na verdade, no livro 2. Ele perguntando pro Harry a função de um patinho de borracha. Lá no Ordem da Fênix, quando eles vão lá no Ministério da Magia, ele não sabendo andar num metrô, achando o máximo as catracas do metrô. Então, eles vivem muito isolados para tudo isso ser uma novidade para eles, tudo isso ser diferente. Só que tinha poucas cidades que eram mágicas, que eram completamente bruxas, né? Inclusive, a cidade que o Harry nasceu é uma cidade completamente bruxa, que não tinha trouxas, era uma cidade só de bruxo mesmo. E eram poucas as cidades assim. Por isso que eu acho muito estranho o fato de eles não estarem familiarizados com nenhuma dessas coisas do mundo trouxa, como se eles não andassem lá nunca. O que eles faziam, então? Só ficavam em casa? Só ia para a escola? Só ia para o ministério? Né? Sei lá. Rubio, disse Harry, meio ofegante, de correr para acompanhar o passo dele. Você disse que há dragões em Gringotts? Ele guardou na memória e esperou para perguntar depois. Bem, é o que dizem, falou Hagrid. Maneiro, eu gostaria de ter um dragão. Você gostaria de ter um? O Hagrid diz que gostaria de ter um dragão. Guarda essa informação, tá? Guarda essa informação. Mais pra frente no livro vai fazer sentido. E aqui a gente já vê que ele tem uma quedinha por animais, né? Animais fantásticos. Sempre quis ter um desde pequeno. É aqui, vamos. Tinha chegado à estação. Haveria um trem para Londres dali a 5 minutos. Hagrid, que não entendia o dinheiro dos trouxas, como chamava, entregou as notas a Harry para comprar as passagens. No trem, as pessoas ficaram olhando ainda mais. Hagrid ocupou 2 lugares e se pôs a tricotar uma coisa amarelo canário que lembrava uma lona de circo. Gente, o Hagrid, daquele tamanhão dele, com aquela barbona dele, com aquele cabelão dele, usa um guarda-chuva cor-de-rosa e tricota. Vocês conseguem imaginar? Já dá pra ver que ele é um gigante dócil. Você guardou sua carta, Harry? Perguntou enquanto contava as malhas de tricô. Harry tirou um envelope de pergaminho do bolso. Ótimo, aí tem uma lista de tudo que você vai precisar. Harry desdobrou um segundo pedaço de papel em que não reparara na noite anterior e leu. Lá no papel estava escrito assim: Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Uniforme. Os estudantes do primeiro ano precisam de 3 conjuntos de vestes comuns de trabalho, pretas, um chapéu pontudo simples, preto, para uso diário, um par de luvas protetoras, couro de dragão ou similar, uma capa de inverno, preta com fechos prateados. As roupas do aluno devem ter etiquetas com o seu nome.
livros. Os alunos devem comprar um exemplar de cada um dos seguintes. Livro Padrão de Feitiços, primeira série, de Miranda Goshawk. Aqui já dá para ver pelos livros que tipo de matérias que eles têm em Hogwarts. Quais são as aulas que eles recebem. Então, ó, livro de feitiços. História da Magia, de Bathilda Bagshot. Esse nome dessa mulher que escreveu esse livro, quando você está lendo o livro, você não dá nada, né? Você mal lê isso aqui, porque você só está lendo os nomes dos livros, mas tudo aqui tem um propósito. Não está aqui só para ocupar espaço, não. História da Magia, da Bathilda Bagshot. Essa mulher, nós vamos ouvir falar dela lá na frente nos livros. Você acredita que é uma mulherzinha aqui, inclusive eles encontram com ela. Então guarde esse nome também, um dia você vai ouvir ele de novo. Teoria da Magia, de Adalberto Wolfling. Guia de Transfiguração para Iniciantes, de Emérico Switch. 1000 Ervas e Fungos Mágicos, de Philidia Spore. Bebidas e Poções Mágicas, de Arsênio Ginger. E Animais Fantásticos, de Onde Habitam, de Newton Scamander. Quem não sabia, o título do filme, o princípio todo ali dos filmes de Animais Fantásticos e Onde Habitam, vieram baseados em um livro que existe no mundo de Harry Potter. Então, eles, na escola, estudavam esse livro que se chama Animais Fantásticos e Onde Habitam. E quem escreveu é o Newt Scamander, é o cara que a gente conhece lá no filme de Animais Fantásticos. É o protagonista. Ah, lembra daquele loirinho? Foi ele, aquilo que ele estava vivendo, inclusive no filme mostra que ele estava escrevendo um livro. E era esse livro, que é referência no mundo bruxo, e todo mundo usa ele. Lá na escola é ele que eles estudam quando eles vão falar de criaturas mágicas. Engraçado, né? Que uma coisinha, um livrozinho, virou um filme inteiro depois. E que pode virar uma série também, né? Inclusive, vou colocar aqui na descrição, bem lembrado, vou colocar aqui na descrição um vídeo que saiu essa semana passada, de um rumor de que o filme Animais Fantásticos Onde Habitam, né, que faz muito tempo que não sai, pode ser que ele seja uma continuação em forma de série, mas é um rumor, não é nada confirmado pela HBO. Eu vou explicar tudo sobre isso, sobre esse rumor, vou colocar aqui nos comentários, tá bom? E, para terminar, o último livro, As Forças das Trevas, um guia de autoproteção, de Quintino Trimble. Tá, então a gente já viu que vai ter aula de feitiços, história da magia, história mesmo, né? Teoria da magia, transfiguração, 1000 ervas e fungos mágicos, provavelmente alguma coisa relacionada com a aula de poções, bebidas e poções mágicas também. 1000 ervas e fungos mágicos deve ser a aula de herbologia, tá? E aula de poções, bebidas e poções mágicas. Aula de criaturas mágicas, porque tem o livro de Animais Fantásticos. E, por último, aula de defesa contra as artes das trevas. E os equipamentos que eles podem levar? Uma varinha mágica, um caldeirão de estanho tamanho padrão 2, um conjunto de frascos, um telescópio, então significa que eles vão ter aula de astrologia também. E uma balança de latão. A maioria das coisas aqui é para usar na aula de poções. Os alunos podem ainda trazer uma coruja, ou um gato, ou um sapo. Gente, só no mundo bruxo mesmo, né? Para poder levar de animal de estimação um sapo. Quem que tem um sapo de animal de estimação? O Neville, né? Que você já viu no filme, a gente vai ver daqui para frente. É o único que eu vejo com sapo. Lembramos aos pais que os alunos do primeiro ano não podem usar vassouras pessoais. Podemos comprar tudo isso em Londres? Acabou a carta, tá? E aí ele vai e pergunta para o Hagrid se eles conseguem comprar isso tudo em Londres. Se você souber onde ir, respondeu Hagrid. Harry nunca estivera em Londres antes. Vocês estão vendo, né? A vida do Harry nunca foi para lugar nenhum. Ele só ia da casa dele para a escola, da escola para casa. Só saiu na vida aquela vez no zoológico, porque deu tudo errado, né? A gente viu aqui. Deu tudo errado para ele ficar com a babá, com a senhora Fig. E aí ele foi. Tirando isso, é casa, escola, escola e casa. Ele nunca nem a Londres tinha ido, gente. E lá, assim, é normal, né? Porque as cidades são próximas. Hagrid, embora parecesse saber aonde ia, obviamente não estava acostumado a chegar lá pelos meios comuns. Ficou entalado na roleta do metrô e queixou-se em voz alta que os assentos eram demasiado pequenos e os trens demasiado lentos.
Não sei como os trouxas conseguem se arranjar sem mágica, disse, quando subiam uma escada rolante gasta que levava a uma rua movimentada com lojas dos dois lados. Hagrid era tão grande que abria caminho pela multidão sem esforço. Harry só precisava segui-lo de perto. Passaram por livrarias e lojas de música, lanchonetes e cinemas, mas nenhuma loja parecia vender varinhas mágicas. Aquela era apenas uma rua comum, cheia de gente comum. Seria realmente possível que houvesse montes de ouro dos bruxos enterrados quilômetros abaixo dali? Haveria realmente lojas que vendessem livros de feitiços e vassouras? Não seria talvez uma grande peça que os Dursley tinham pregado? Se o Harry não soubesse que os Dursley não tinham senso de humor, poderia ter tirado uma dessas conclusões. Mas por alguma razão, embora tudo o que Hagrid tivesse dito até ali fosse inacreditável, Harry não podia deixar de confiar nele. É aqui, disse Hagrid parando, o Caldeirão Furado. É um lugar famoso. Era um barzinho sujo. Ai, gente, eu fico me perguntando. Porque você vai vendo no filme, você vê que as coisas não é bem limpas assim. Tanto que lá no filme de Ordem da Fênix, a ninfadora Tonks, quando ela entra no quarto do Harry, eu vou procurar a imagem para colocar aqui para vocês. Ela fala assim, nossa, que limpos esses trouxas. Bem limpos esses trouxas. Tonks, não diga bobagem. Não é comum. Claro, uma casa limpa é o mínimo, né? Mas aí você vai ver as coisas dos bruxos, é tudo meio arrumado, tudo meio torto, sabe a estética deles assim? A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Meio sujo mesmo, dá essa aparência de sujeira. Gente, mas eles não têm a varinha, por que eles não giram lá o Bibbidi Bobbidi Boo pra limpar a casa deles? Né? Para tirar uma poeira, para passar um pano. Por que o bar de um bruxo é sujo? Precisa nem de funcionário, só precisa saber os feitiços ali. Se Hagrid não tivesse apontado, Harry não teria reparado que existia. As pessoas que passavam apressadas nem olhavam para aquele lado. Os olhos delas corriam de uma grande livraria a um lado à loja de discos do outro, como se nem conseguissem ver o Caldeirão Furado. Na verdade, Harry teve a sensação muito estranha de que somente ele e o Hagrid eram capazes de vê-lo. Antes que pudesse comentar isso, Hagrid o empurrou para dentro. Realmente, os bruxos, os trouxas não veem muitas coisas, tá? Não vê o Noitebus, aquele ônibus gigantesco andando pelas ruas, não vai ver... Tem feitiço também, né? É porque o Harry aqui, nessa época, ele não sabe. Ele está conhecendo tudo agora. Mas existem feitiços que eles jogam lá... E os trouxas passam e não conseguem ver as coisas ali que estão protegidas por aqueles feitiços. São feitiços de proteção. Para um lugar famoso, o caldeirão era muito escuro e miserável, tá vendo? Né? Dava para dar uma limpadinha. Eu acho que essa questão de sujeira também é porque dá mais medo. Imagine você entrar na casa de um bruxo e essa casa limpa. Talvez você não vai sentir medo, né? Não. Você vai se sentir mais cômoda. Acho que os bruxos gostam de dar medo e por isso que eles deixam as casas sujas e desorganizadas. Então, pensando bem o que você falou, pode ser uma estética pro filme, então. Também. Porque tem que diferenciar o mundo bruxo dos trouxas, né? Não é o que a gente vive aqui. Não é as mesmas coisas, as roupas não são as mesmas, a arquitetura não é a mesma, né? E com certeza a decoração não é a mesma. E a questão cultural também, né? Cultural, Imagine que a cultura dos bruxos é totalmente diferente da cultura Sim. dos trouxas, né? Faz sentido. Ainda assim, gente, eu ia sofrer no lugar desse sujo. Havia umas velhas sentadas a um canto, bebendo pequenos cálices de xerez. Uma delas fumava um longo cachimbo. Um homenzinho de cartola conversava com o velho dono do bar, que era um bem careca e parecia uma noz viscosa. O zum-zum das conversas parou quando eles entraram. Todos pareciam conhecer Hagrid. Acenaram e sorriram para ele. Tom apanhou um copo perguntando. O de sempre, Hagrid? Tom, o dono do bar. Não posso, Tom. Estou a serviço de Hogwarts, disse Hagrid, dando uma palmada com a mão zorra no ombro de Harry. O que fez os joelhos do garoto dobrarem. Meu Deus! Exclamou Tom, fitando Harry. Será possível? O caldeirão furado, repentinamente, parou e fez o silêncio total. Gente, Caldeirão Furado é o nome do bar, tá?
Aí eles fizeram silêncio lá. Valha-me Deus, murmurou o velho Tom. Harry Potter, que honra! E saiu correndo de trás do balcão, precipitou-se para Harry e agarrou suas mãos, as lágrimas nos olhos. Gente, o homem tava chorando. Mas ó, o Harry era famoso demais, viu? Porque pro homem ter lágrima no olho só de ver o Harry ali, também, né, o que ele fez, nunca foi feito antes. Não que ele fez, né, o que aconteceu com ele, porque ele não fez nada para aquilo acontecer. Agora imagine a situação do Harry, né? Ele vivia em dois mundos diferentes agora, né? Porque ele, a princípio, vivia no mundo dos trouxas, onde ele era maltratado, foi toda a vida maltratado, não tinha amigos. A gente vê que até na escola ele não se dava bem, né? E agora ele vai para um outro mundo onde ele é quase um rei. Nossa, onde verdade. as pessoas adoram ele, quase que adoram, né? Assim, É. mas eles sabem da importância que o Harry foi, né? Pro mundo bruxo. Então, é interessante saber como que o Harry, ele vive esses dois mundos distintos. E acho que isso acaba até ajudando ele no desenvolver do filme, da série, do livro, né? Da história toda dele, porque ele vai amadurecendo. Ele viveu uma vida bem diferente e agora ele está vivendo uma outra vida. Acho que ajuda até ele a tomar decisões melhores, né? Você falou que eles adoravam ele. Teve uma vez que a gente leu aqui nos capítulos passados que um bruxo no supermercado se curvou para ele. Parou no supermercado, curvou assim, fez uma reverência. Ninguém entendeu nada, ele não entendeu nada. Tia Petúnia saiu correndo com ele do supermercado. E é isso mesmo, eles meio que adoravam o Harry ali, porque ninguém nunca sobreviveu à maldição da morte. Ele era o salvador. Ele foi o salvador. Ele basicamente, além dele... Destruiu o Voldemort. Exatamente, ele destruiu o Voldemort. Ele foi o salvador naquele momento. Ninguém teria tanto poder ou capacidade, ou talvez alguns teriam. E ele, como um simples bebê, fez essa façanha. Eu falei que ele não fez nada, mas é porque hoje a gente sabe o que aconteceu. Que eu não vou falar. Se você não sabe, eu não vou falar. Tá nos filmes. Não vou falar porque a gente tá lendo, vai chegar lá. Mas, quando o pessoal só sabia, o que eles sabiam era que Voldemort não conseguiu matar ele e depois disso ele sumiu. O menino é super poderoso, né? Vamos continuar. Seja bem-vindo, Sr. Potter, seja bem-vindo. Harry não sabia o que dizer. Todos tinham os olhos nele. A velha com o cachimbo puxava o fumo sem se dar conta de que o cachimbo apagara. Hagrid sorria radiante. Logo, houve um grande arrastar de cadeiras e no momento seguinte, Harry se viu apertando as mãos de todos no caldeirão furado. Doris Crockford, Sr. Potter. Não acredito que finalmente posso conhecê-lo. Ah, estou tão orgulhosa, Sr. Potter, tão orgulhosa. São pessoas diferentes, tá? Agora outra pessoa falando. Sempre quis apertar sua mão, estou nas nuvens. E a outra pessoa. Encantado, Sr. Potter, nem sei lhe dizer o quanto. Diggle é o meu nome, Dédalo Diggle. Já vi o senhor antes, disse Harry, e a cartola de Diggle caiu de tanta excitação. O senhor se curvou para mim uma vez na loja, e ó, ele lembrou. Ele se lembra, exclamou Dédalo Diggle, olhando todos à volta. Vocês ouviram isso? Ele se lembra de mim. Harry apertou muitas mãos. Doris Crockford não parava de voltar para um novo aperto. Um rapaz pálido adiantou-se, muito nervoso, um olho trêmulo. Professor Quirrell, disse Hagrid. Harry, o professor Quirrell vai ser um dos seus professores em Hogwarts. Potter, gaguejou o professor Quirrell, apertando a mão de Harry. Nem sei o que dizer. Que prazer enorme é conhecê-lo. Que tipo de mágica o senhor ensina, professor Quirrell? Defesa contra as artes das trevas, murmurou o professor Quirrell, como se preferisse não pensar no assunto. Gente, o professor que ensina a defesa contra as artes das trevas, que não gosta disso. Não que você precise, hein, Potter? Ele riu nervoso. Você veio comprar o material, suponho? Tenho que comprar um livro novo de vampiros. Parecia aterrorizado só de pensar. Mas os outros não queriam deixar o professor Quirrell ficar com Harry só para ele. Levou bem uns 10 minutos para o menino se livrar de todos. Finalmente, Hagrid conseguiu se fazer ouvir naquela balbúrdia. Então, ele mal chegou no caldeirão furado, já conheceu um professor da escola. Professor de Artes das Trevas, professor Quirrell. Precisamos nos apressar, temos muitas compras a fazer. Vamos, Harry.
Doris Crockford apertou a mão de Harry uma última vez e eles passaram pelo bar e saíram num pequeno pátio murado, onde não havia nada exceto uma lata de lixo e um pouco de mato. Hagrid sorriu para Harry. Eu lhe falei, não foi? Falei que você era famoso. Até o professor Quirrell ficou tremendo de emoção de o conhecer. Mas, em geral, ele tá sempre tremendo. Ele é sempre tão nervoso? Ah, é, coitado. Uma cabeça brilhante. Foi bem enquanto estudou em livros, mas quando tirou 1 ano para aprender na prática, dizem que encontrou vampiros na Floresta Negra e teve um problema feio com uma feiticeira. Nunca mais foi o mesmo. Gente, bruxa e feiticeira era a mesma coisa, não? Ah, não sabia, não. Tem pavor dos alunos, tem pavor da matéria que ensina. Agora, cadê meu guarda-chuva? Aqui a gente já conheceu um pouquinho do professor Quirrell. Ele tem medo de tudo, tem medo até dos alunos. É muito medroso. Quando estava nos livros, estava indo bem. Quando precisou ir para a prática, parece que foi sofrido. Passou por uns perrengues. E agora voltou para Hogwarts para ensinar uma profissão mais tranquila, né? Aí o Hagrid pegou o guarda-chuva, né? Aí o Harry pensando, vampiros, feiticeiros? A cabeça de Harry estava girando. Entre mentes, Hagrid contava tijolos na parede por cima da lata de lixo. 3 para cima, 2 para o lado, murmurou. Certo, chegue para trás, Harry. Ele bateu na parede 3 vezes com a ponta do guarda-chuva e o tijolo que tocou estremeceu, então torceu-se. No meio apareceu um buraquinho que se foi alargando cada vez mais. 1 segundo depois, se viram diante de um arco bastante grande, até para Hagrid. Um arco que abria para uma rua de pedras irregulares. Serpeava e desaparecia de vista. Bem-vindo, disse Hagrid, ao beco diagonal. Ai, que emocionante, gente. Ele riu do espanto de Harry. Atravessaram o arco. Harry deu uma espiada rápida por cima do ombro e viu o arco encolher instantaneamente e virar uma parede sólida. O sol refugia numa pilha de caldeirões à porta da loja mais próxima. Caldeirões, todos os tamanhos. Cobre, latão, estanho, prata, alto, mexediço, dobrável. Era o nome da loja, tinha isso tudo aí na placa. Dizia um letreiro acima. Gente, é a primeira vez, eu gosto muito dessa cena, no filme e no livro. Porque é a primeira vez que o Harry realmente está, de fato, assim, dentro do mundo mágico. E ele vê aquilo tudo incrível, tudo diferente. Não, é demais isso aqui. Muito emocionante. Se fosse eu lá, ia ficar doidinha. Você vai precisar de disse Hagrid, se referindo ao caldeirão, né? Mas temos que apanhar o seu dinheiro primeiro. Harry desejou ter 8 olhos. Virava a cabeça para todo lado enquanto caminhavam pela rua, tentando ver tudo ao mesmo tempo. As lojas, as coisas, as portas, as pessoas fazendo compras. Uma mulher gorducha do lado de fora de uma farmácia abanou a cabeça quando passaram por ela e disse: fígado de dragão, 17 ciclis, 30 gramas. Eles endoidaram. Fazendo promoção do fígado do dragão, né? Olha, tem umas comidas exóticas, né? Tem animais exóticos, então vai ter umas comidas exóticas também. Um pio baixo e suave veio de uma loja escura com um letreiro onde se lia Empório de Corujas, douradas das torres do campo, marrons e brancas. Vários garotos, mais ou menos da idade de Harry, espremiam os narizes contra a vitrine que tinha vassouras. Olhe, Harry ouviu um deles dizer, a nova Nimbus 2000, mais veloz que nunca. Havia lojas que vendiam vestes, lojas que vendiam telescópios e estranhos instrumentos de prata que Harry nunca vira antes. Janelas com pilhas de barris contendo baços de morcegos e olhos de enguias. Pilhas mal equilibradas de livros de feitiços. Penas de aves para escrever e rolos de pergaminhos, vidros de poções, globos de gringotes, anunciou Hagrid. Então, vocês viram aqui, ó, pilhas mal equilibradas de livros. É aquela estética, né? Das coisas meio mal organizadas, mal desarrumada. Parece que vai cair, mas não vai cair. Mas é o que deixa legal, né? O mundo deles, o que diferencia. Tinham chegado a um edifício muito branco que se erguia acima das lojinhas. Parado diante das portas de bronze polido, usando um uniforme vermelho e dourado, havia
É um duende, disse Hagrid baixinho, enquanto subiam os degraus de pedra branca até o duende. Ele era uma cabeça mais baixo do que Harry. Tinha uma cara escura e inteligente, uma barba em ponta e Harry reparou mãos e pés muito compridos. O duende os cumprimentou com uma reverência quando entraram. Em seguida, depararam com o segundo par de portas, desta vez de prata, onde havia gravado o seguinte: Entrem, estranhos, mas prestem atenção ao que espera o pecado da ambição, porque os que tiram o que não ganharam terão é que pagar muito caro. Assim, se procuram sob o nosso chão um tesouro que nunca enterraram, ladrão, você foi avisado. Cuidado, pois vai encontrar mais do que procurou. Então, é um aviso ali na entrada do banco de Gringotts, falando para todo mundo que ele vai encontrar mais do que procurou, que ele está sendo avisado para tomar cuidado. Não te disse? Só um louco tentaria roubar o banco, lembrou Hagrid. 2 doentes se curvaram quando eles passaram pelas portas de prata e desembocaram em um grande saguão de mármore. Havia mais de 100 duendes sentados em banquinhos altos atrás de um longo balcão, escrevendo em grandes livros-caixas, pesando moedas em balanças de latão, examinando pedras preciosas com óculos de joalheiro. Bem parecido com o filme, né? Bem legal. Eles conseguiram fazer exatamente o que está descrito aqui. Havia ao redor do saguão portas demais para contar, e outros tantos duendes acompanhavam as pessoas que entravam e saíam por elas. Hagrid e Harry se dirigiram ao balcão. Bom dia, disse Hagrid a um doente desocupado. Viemos sacar algum dinheiro do cofre do Sr. Harry Potter. O senhor tem a chave? Tenho em algum lugar, disse Hagrid, e começou a esvaziar os bolsos em cima do balcão, espelhando um punhado de biscoitos de cachorro mofados em cima do livro-caixa do duende. O duende franziu o nariz. Harry observou o duende do lado direito pesar um monte de rubis do tamanho de carvões de brasa. Gente, eu sempre me perguntei onde que o Hagrid arranjou essa chave do cofre da família deles. Porque eu fico pensando, ele foi buscar o Harry, né, na noite lá que o Voldemort desapareceu, morreu, etc. E a casa dele estava destruída. Ele lembrou de parar para procurar no meio das coisas destruídas a chave do Gringotts, porque um dia o Harry ia precisar. Ele se lembrou disso com tudo aquilo acontecendo. Eu sempre fiquei com essa dúvida. É besta, né? Não atrapalha nada na história, mas eu sempre fiquei com essa dúvida. Achei! Exclamou Hagrid finalmente, mostrando uma chavinha de ouro. O doente examinou-a cuidadosamente. Parece estar em ordem. E tem aqui também uma carta do professor Dumbledore, falou Hagrid com um ar importante, tirando-a do bolso do casaco. É sobre você sabe o quê? Que está no cofre 713. O duende leu a carta com atenção. Muito bem, falou devolvendo a carta a Hagrid. Vou mandar alguém levá-los aos 2 cofres. Grampo era outro duende. Depois que Hagrid enfiou todos os biscoitos de cachorro de volta nos bolsos, ele e Harry acompanharam Grampo a uma das portas que havia no saguão. Guarde esse nome. Esse Grampo aqui você vai ver aqui e você vai ver lá no último livro de Harry Potter. Ele tem um papel importante. O legal também é que os duendes, tanto na história do livro como nos filmes, a gente vê que quando eles escutam, né, naquele momento, e vê Harry Potter, eles não ficam tão em êxtase, né, como os outros bruxos. Como os bruxos, é. Isso é interessante, eles são muito sérios nessa parte. Parece que eles estão acostumados, na verdade, de ver pessoas famosas ali, porque era o único banco que tinha também, né? Então, acho que talvez deve ser por isso. Na verdade, eles têm uma pequena rixa com os bruxos. Por quê? Porque os bruxos se acham melhores do que todas as outras criaturas. E tem esse preconceito com outras criaturas que não são bruxos também, né? A gente fez com os elfos domésticos. E para você entender melhor sobre esse negócio aí dos elfos domésticos, tem um vídeo que vai sair essa semana, se não já saiu, tá? Se ele já saiu, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, em que eu vou falar os personagens que não apareceram no filme, mas que estão no livro,
pra gente especular se eles vão aparecer na série ou não. E uma desses personagens é uma elfa doméstica, muito importante para a história. E lá eu falo um pouquinho desse preconceito que os bruxos têm para com os elfos domésticos, né? Então, eles meio que tinham uma rixa, porque os duendes acham que os bruxos sempre querem se apossar das coisas deles, tomar crédito pelas coisas deles, etc. Por isso que eles são meio assim, não tá nem, tipo, não tá nem aí pros bruxos, por isso que não se moveu, né, quando... não se moveu, não. Por isso que eles não se importaram muito ao ver que aquele ali era o Harry Potter. Eles sabiam quem era? Sabiam. Mas por causa dessa rixa, eles não ficam babando o ovo dos bruxos, entendeu? O que é você sabe o quê no cofre 713? Perguntou Harry. Não posso lhe contar, respondeu Hagrid misterioso. Muito secreto, negócio de Hogwarts. Dumbledore me confiou. Meu emprego vale muito mais do que a vontade de lhe contar. Será que tem a ver com o Voldemort? Porque eles falaram, você sabe o quê? Porque ele chama o Voldemort de você sabe quem. Talvez isso tenha a ver com o Voldemort. Grampo segurou a porta aberta para eles passarem. Harry, que esperava mais mármore, surpreendeu-se, porque lá em cima estava bonitinho, né? Maravilhoso, um banco, cara de rico, mármore, candelabro de cristais lá em cima. E aí, quando eles passaram da porta e entraram de fato lá onde ficam os cofres, encontravam-se em uma passagem estreita de pedra, iluminada por archotes chamejantes. Era uma descida íngreme em que havia pequenos trilhos. Grampo assobiou e um vagonete disparou pelos trilhos em sua direção. Eles embarcaram, Hagrid com alguma dificuldade, e partiram. A princípio, eles apenas viajaram em alta velocidade por um labirinto de passagens cheias de curvas. Harry tentou memorizar esquerda, direita, esquerda, em frente no entroncamento, direita, esquerda, mas era impossível. O vagonete barulhento parecia conhecer o caminho, porque Grampo não estava dirigindo. Os olhos de Harry ardiam no ar frio que passava rápido por eles, mas mantinha-os bem abertos. Uma vez, ele pensou ter visto uma labareda no fim da passagem e se virou para conferir se era um dragão, mas foi tarde demais. Eles mergulharam ainda mais fundo. Passaram por um lago subterrâneo onde se acumulavam no teto e no chão enormes estalactites e estalagmites. Nunca sei, gritou Harry para Hagrid poder ouvi-lo. Qual que é a diferença entre um estalagmite e uma estalactite? Estalagmite tem um M, disse Hagrid. E não me faça mais perguntas agora, acho que vou enjoar. Ele realmente estava muito verde. E quando o vagonete afinal parou ao lado de uma portinhola na passagem, Hagrid saltou e precisou se apoiar na parede para os joelhos pararem de tremer. Grampo destrancou a porta. Saiu uma grande nuvem de fumaça verde. Será que é um feitiço de proteção isso aí? Provavelmente. Essa nuvem de fumaça verde. E enquanto ela se dissipava, Harry ficou sem respirar. Dentro havia montes de moedas de ouro, colunas de prata e pilhas de pequenos nuques de bronze. Gente, o Harry é rico. É tudo seu, sorriu Hagrid. Tudo de Harry era inacreditável. Os Dursley com certeza não sabiam da existência daquilo ou teriam tirado tudo mais rápido do que uma piscadela. Quantas vezes tinham se queixado do quanto lhes custava criar Harry? E durante todo aquele tempo havia uma pequena fortuna que lhe pertencia, enterrada no subsolo de Londres. Hagrid ajudou Harry a guardar um pouco de dinheiro em uma saca. Gente, pausa aqui para eu explicar para vocês por que o Harry é rico, porque isso não mostra em nenhum dos livros, tá? São coisas que a gente tem depois, material que a gente tem depois, que a autora J.K. Rowling compartilhou. O avô, se eu não me engano, do Hagrid, o avô ou bisavô, não tenho certeza, ele inventou uma poção para queda de cabelo. Tô precisando. Uma poção para queda de cabelo. E ele deu muito certo, vendeu muito e eles ficaram ricos. Tanto que o pai do Harry não trabalhava. Por isso que ele tinha muito tempo para ficar na Ordem da Fênix, na época dele, né? E ele não precisava trabalhar, porque ele tinha muito dinheiro. Então, o Harry é rico, sim, e herdou muito dinheiro. As moedas de ouro... Agora ele vai começar... O Hagrid vai começar a explicar cada moedinha dessa. As moedas de ouro são galeões, explicou ele. 17 ciclos de prata fazem um galeão e 29 nucas
e 29 Nooks fazem um cicle. É bem simples. Você tem que parar e pensar um pouquinho, né? Porque não é simples, não. A gente está acostumado com as nossas moedinhas, né? Certo, isso deverá ser suficiente para uns 2 períodos letivos. Guardaremos o resto bem guardado para você. Hagrid virou-se para Grampo. O cofre 713 agora, por favor. E será que podemos ir mais devagar? Só tem uma velocidade, falou Grampo. Viajaram mais para o fundo agora e ganharam velocidade. O ar foi se tornando cada vez mais frio enquanto disparavam pelas curvas fechadas. Sacolejavam por uma ravina subterrânea e Harry debruçou-se para um lado para tentar ver o que havia no fundo. Mas Hagrid gemeu e o puxou para trás pelo cangote. O cofre 713 não tinha fechadura, ou seja, não podia ser aberto com chave. Para trás, disse Grampo com ar de importância. Alisou a porta devagarinho com o seu dedo comprido e ela simplesmente se dissolveu. Se alguém que não fosse duende de Gringotts tentasse fazer o mesmo, seria engolido pela porta e ficaria preso lá dentro, explicou Grampo. Vixe Maria. Com que frequência vocês vêm ver se tem alguém lá dentro? Perguntou Harry. 1 vez a cada 10 anos, disse Grampo com um sorriso maldoso. Devia haver... Por isso que ninguém tentava roubar. Olha aqui. Se entrasse lá dentro do cofre, ia morrer lá dentro. 10 anos, voltou 10 anos depois, só tem um esqueleto. Devia haver alguma coisa realmente extraordinária nesse cofre de segurança máxima. Harry tinha certeza. E se curvou para a frente presunçoso, esperando ver, no mínimo, joias fabulosas. Mas, no primeiro momento, achou que estava vazio. Depois, notou um embrulhinho encardido no chão. Hagrid apanhou-o e o guardou muito bem no casaco. Harry tinha muita vontade de saber o que era, mas sentia que era melhor não perguntar. Vamos voltar para esse vagonete infernal. E não fale comigo no caminho de volta, é melhor eu ficar de boca fechada, recomendou Hagrid. Depois de mais uma viagem no vagonete descontrolado, eles chegaram à claridade do sol, do lado de fora de Gringotts. Harry não sabia aonde correr primeiro, agora que tinha uma saca cheia de dinheiro. Não precisava saber quantos galeões perfaziam 1 libra para saber que estava carregando mais dinheiro do que jamais tivera na vida inteira. Mais dinheiro até do que Duda jamais tivera. Vamos comprar logo seu uniforme, falou Hagrid, indicando com a cabeça a loja Madame Malkin. Roupas para todas as ocasiões. Escute aqui, Harry, você se importa se eu der uma corrida no caldeirão furado para tomar um tônico? Detesto esses vagonetes do Gringotts. Ele realmente parecia muito enjoado. Por isso, Harry entrou na loja Madame Malkin sozinho, um pouco nervoso. Ai, gente, eu ia ficar nervosa de ficar sozinha, não conheço nada de lá. Madame Malkin era uma bruxa baixa, gorda e sorridente, toda vestida de lilás. Hogwarts, querido? Perguntou quando Harry começou a falar. Tenho tudo aqui. Para falar a verdade, tenho outro rapazinho agora ajustando uma roupa. Nos fundos da loja, um garoto de rosto pálido e pontudo estava em pé, em cima de um banquinho, enquanto uma segunda bruxa encurtava suas compridas vestes pretas. Madame Malkin colocou Harry num banquinho ao lado do outro, enfiou-lhe uma veste comprida pela cabeça e começou a marcar a bainha na altura certa. Ele vai conhecer aqui um coleguinha de Hogwarts. E não é como ele conhece no filme. Vamos ver aqui se você lembra como que é no filme e se você percebe a diferença aqui. Alô, cumprimentou o garoto. Hogwarts também? É, confirmou Harry. Eu vou ter que colocar aqui a foto da pessoa, né, para você saber quem tá falando. Não, vou colocar um ponto de interrogação e depois a gente vai descobrir quem é. Meu pai está na loja ao lado comprando meus livros e minha mãe está mais adiante procurando varinhas, disse o garoto. Tinha uma voz de tédio arrastada. Você sabe quem que é? Não lembro. Vamos ver se você adivinha pelo que essa pessoa aqui está falando. Depois vou levar os dois para dar uma olhada nas vassouras de corrida. Não vejo por que os alunos de primeira série não podem ter vassouras individuais. Acho que vou obrigar papai a me comprar uma e vou contrabandeá-la para escolas escondidas. O garoto lhe lembrou muito Duda. Vocês já estão percebendo quem que é que ele está conhecendo aqui? Draco Malfoy? Acertou! Depois disso aqui, eu acho que vocês acertaram também. Agora eu vou colocar a fotinha dele. Então, olha só, ele conheceu o Draco na loja de roupas, de vestes, e não lá em Hogwarts. Não foi aquela apresentação daquele jeito lá. Foi assim que eles se conheceram.
Então, ele já estava lembrando o Duda, porque ele já viu uma prepotência ali no falar do Draco, né? Você tem vassoura? Perguntou o garoto. Não. Sabe jogar quadribol? Não, respondeu Harry novamente, perguntando-se que diabo seria esse tal de quadribol. Eu sei. Meu pai falou que vai ser um crime se não me escolherem para jogar pela minha casa. E sou obrigado a dizer que concordo. Já sabem que em casa você vai ficar? Não, respondeu Harry, sentindo-se a cada minuto mais idiota. Bom, ninguém sabe mesmo até chegar lá, não é? Mas sei que vou ficar na Sonserina. Toda a nossa família ficou lá. Imagine ficar na Lufa-Lufa. Acho que eu saía da escola, você não? Concordou Harry, desejando que pudesse responder algo um pouquinho mais interessante. Caramba, olha aquele homem, falou o garoto de repente, indicando com a cabeça a vitrine. Rubio estava passando diante dela, rindo para Harry e apontando para os 2 grandes sorvetes para explicar que não podia entrar. É o Rubio, disse Harry, contente por saber alguma coisa que o garoto não sabia. Ele trabalha em Hogwarts. Ah, ouvi falar dele. É uma espécie de empregado, né? É o guarda-caça, explicou Harry. A cada segundo gostava menos do garoto. É isso mesmo. Ouvi falar que ele é uma espécie de selvagem. Mora num buraco do terreno da escola e de vez em quando toma um pelique. Tenta fazer mágicas e acaba tocando fogo na cama. Acho que ele é brilhante, retorquiu Harry com frieza. Vocês viram que o Harry não deixa passar nada. Ele não é daqueles que ficava caladinho, não. Ele respondia. Acha é? Disse o garoto com um leve desdém. Por que é que ele está acompanhando você? Onde estão seus pais? Estão mortos, respondeu Harry secamente. Não tinha muita vontade de alongar o assunto com esse garoto. Ah, lamento, disse o outro, sem parecer lamentar nada. Mas eram do nosso povo, não eram? Eram bruxos, se é isso que você está perguntando. Eu realmente acho que não deviam deixar outro tipo de gente entrar. E você? Não são iguais a nós, nunca foram educados para conhecer o nosso modo de viver. Alguns nunca sequer ouviram falar de Hogwarts até receberem a carta. Imagine! Acho que deviam manter a coisa entre famílias de bruxos. Por falar nisso, como é seu sobrenome? Mas antes que Harry pudesse responder, Madame Malkin anunciou. Por que ele estava perguntando sobrenome? Porque os bruxos tinham esse status lá de família puro sangue. Por isso que ele se acha tanto. Porque a família dele é puro sangue, né? Não tem mistura com trouxas. Isso que significa ser puro sangue. Que você nasceu de pais bruxos. E famílias puro sangue são famílias que não têm mistura com trouxa. Porque tem alguns bruxos que casam com trouxa, né? Tem bruxos que são filhos de 2 pais trouxas, né? Igual a Hermione, mas que acaba mostrando que tem poderes. E aí se descobre que é uma bruxa. Por isso que ele queria saber o sobrenome do Harry. Porque queria saber qual que é o status dele. Que tipo de família que ele pertencia. Mas antes que Harry pudesse responder, a Madame Malkin anunciou. Terminei com você, querido. E Harry, nada frustrado com a desculpa para interromper a conversa com o garoto, pulou do banquinho para o chão. Bom, vejo você em Hogwarts, suponho, disse o garoto de voz arrastada. Harry ficou muito quieto enquanto comia o sorvete que Hagrid trouxera. Chocolate e amora com nozes picadas. Que foi? Perguntou Hagrid. Nada, mentiu Harry. Eles pararam para comprar pergaminho e penas. Harry se animou um pouco quando descobriu um vidro de tinta que mudava de cor enquanto a pessoa escrevia. É a gente numa loja de papelaria, né? O tanto que é bom quando você vai começar a escola, a faculdade, você vai na loja de papelaria, você quer comprar tudo. Agora imagina uma papelaria mágica. Nossa, que a tinta muda de cor, com pergaminhos, com pena, que não é caneta, né, para escrever. Ruby, o que é quadribol? Caramba, Harry, vive me esquecendo que você não sabe quase nada. Raios, não saber o que é quadribol? Não faça eu me sentir pior. E contou a Hagrid sobre o garoto pálido na loja de Madame Malkin. E ele disse que nem deviam permitir a gente que pertence à família de trouxas. Você não pertence a uma família de trouxas. Se ele soubesse quem você é. Ele cresceu sabendo o seu nome se os pais dele forem bruxos. Você viu o pessoal no cadeirão furado. Em todo caso, o que é que ele sabe das coisas? Alguns dos melhores bruxos que já conheci vinham de uma longa linhagem de trouxas. Veja sua mãe. Veja só quem é a irmã dela. Então, o que é quadribol? É o nosso esporte dos bruxos. É como o futebol no mundo dos trouxas. Todos praticam quadribol. A gente joga no ar montado em vassouras com 4 bolas. É meio difícil de explicar as regras.
E o que são Sonserina e Lufa-Lufa? Casas da escola. São 4. Todo mundo diz que Lufa-Lufa só tem panacas, mas quando ele diz panaca, ele quer dizer gente, não gente ruim, mas panaca de gente lesa, sabe? De gente meio lerda, assim, meio zen também. É um pessoal de boa, tá? É tipo Bocoió, que outro nome que eu acho. É o povo meio devagar mesmo. É nem fede nem cheira. É a Lufa-Lufa. Mas é uma casa muito boa, tá? São pessoas boas de coração os que vão pra lá. Aposto que estou na Lufa-Lufa, disse o Harry deprimido. É melhor a Lufa-Lufa do que a Sonserina, sentenciou Hagrid, misterioso. Não tem um único bruxo, nem uma única bruxa desencaminhados que não tenham passado pela Sonserina. Você sabe quem foi um deles. Ah, você lembra que lá no filme, quem disse essa frase aqui foi o Rony, na hora que eles estavam lá esperando para receber, para saber qual que era a casa deles lá com o chapéu seletor. Mas quem que realmente disse isso foi o Hagrid. E aqui o Harry começa a formar sua opinião sobre as coisas do mundo bruxo, né? Porque ele não sabe nada, ele tá confiando ali no que dizem para ele. Aí ele já aprende que Lufa-Lufa é a casa dos panaca, ele aprende que a Sonserina é uma casa de bruxos das trevas. Não é todo bruxo que foi para lá que ficou das trevas, tá? Mas é o que o Harry ouve desde o início. Por isso que a gente também, quando tá lendo, a gente ouve isso daqui, a gente também forma essa opinião de que a Sonserina é a casa dos bruxos maus. Desculpe, você sabe quem esteve em Hogwarts? Há muitos e muitos anos. Eles compraram os livros escolares de Harry em uma loja chamada Floreios e Borrões, onde as prateleiras estavam abarrotadas até o teto com livros do tamanho de paralelepípedos encadernados em couro. Livros do tamanho de selos postais com capas de seda, livros cobertos de símbolos curiosos e alguns livros sem nada. Até Duda, que nunca lia nada, teria ficado doido para pôr as mãos em alguns desses livros. Ai, gente, eu adoro biblioteca. Eu ia amar essa biblioteca aqui. Quer dizer, biblioteca não, né? Loja. Hagrid quase teve de arrastar Harry para longe do pragas e contra pragas. Encante os seus amigos e confunda os seus inimigos com as últimas vinganças. Perda de cabelos, pernas bambas, língua presa e muitas, muitas mais. Do professor Vindicto Viridiano. Eu ia gostar desse também. Eu estava tentando descobrir como rogar uma praga para o Duda. Não vou dizer que não é uma boa ideia, mas você não pode usar magia no mundo dos trouxas, a não ser em situações muito especiais, disse Hagrid. De qualquer modo, você ainda não poderia lançar nenhuma dessas pragas. Vai precisar de muito estudo antes de chegar a esse nível. Hagrid não deixou Harry comprar um caldeirão de ouro maciço. Aí o Hagrid disse que diz estanho na sua lista. Ela não disse que era um caldeirão de ouro. Mas comprar uma balança bonita para pesar os ingredientes das poções e um telescópio desmontável de latão. Visitaram a farmácia, que era bem fascinante para compensar seu cheiro horrível. Uma mistura de ovo estragado e repolho podre. Havia no chão barricas de coisas viscosas. Frascos com ervas, raízes secas e pós coloridos cobriam as paredes. Feixes de penas, fieiras de dentes e garras retorcidas pendiam no teto. Enquanto Hagrid pedia ao homem atrás do balcão um conjunto de ingredientes básicos para preparar poções para Harry, o próprio Harry examinava chifres de prata de unicórnios, a 21 galeões cada, e minúsculos olhos faiscantes de besouros, 5 nuques, uma concha. Ao saírem da farmácia, Hagrid verificou a lista de Harry mais uma vez. Só falta a varinha. Ah, ainda não comprei o seu presente de aniversário. Harry sentiu o rosto corar. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Vamos fazer o seguinte. Vou comprar um bicho para você. Não vai ser sapo. Os sapos saíram de moda há muitos anos. Todo mundo iria rir de você. E não gosto de gatos. Eles me fazem espirrar. Vou lhe comprar uma coruja. Todos os garotos querem corujas. São mais úteis. Levam cartas e tudo mais. Se você fosse para Hogwarts, o que você levaria? O sapo, o gato ou a coruja? Comenta aí embaixo. Eu levaria uma coruja. Jamais o sapo. E não gosto de gato. Eu gosto da coruja também. Dentre essas opções... Mas você ama um gato. Amo um gato. Entre o gato e a coruja. Uma coruja. É porque a coruja é diferente, né? É. E ela traz carta. O que o gato faz? Olha pra você e te julga. E reclama. 20 minutos depois, eles saíram do empório de corujas, que era escuro e cheio de ruídos e brilhos e olhos que cintilavam como joias.
Harry agora carregava uma grande gaiola com uma bela coruja branca com a neve, que dormia profundamente, a cabeça debaixo da asa. Ele não parava de agradecer, parecia até o professor Quirrell. Não tem de quê, respondia Hagrid rouco. Acho que você nunca ganhou muitos presentes dos Dursley. Agora só falta Olivaras, a única loja de varinhas. Olivaras, e você precisa ter a melhor varinha do mundo. Uma varinha mágica. Era realmente o que Harry andara desejando. A última loja era estreita e feiosa. Letras de ouro descascadas sobre a porta diziam: Olivaras, artesãos de varinhas de qualidade desde 382 a.C. Havia uma única varinha sob uma almofada púrpura desbotada na vitrine empoeirada. O sininho tocou em algum lugar no fundo da loja quando eles entraram. Era uma lojinha mínima, vazia, exceto por uma única cadeira alta e estreita em que Hagrid se sentou para esperar. Alta e estreita, e o Hagrid senta nela. Eu consigo imaginar a cadeira com as perninhas bambas, assim, ó, quase caindo. Harry teve uma sensação esquisita, como se tivesse entrado em uma biblioteca muito exclusiva. Engoliu um monte de perguntas novas que tinham acabado de lhe ocorrer e ficou espiando as milhares de caixas estreitas arrumadas com cuidado até o teto. Por alguma razão, sentiu um arrepio na nuca. A própria poeira e o silêncio ali pareciam retinir com uma magia secreta. Boa tarde, disse uma voz suave. Harry se assustou. Hagrid devia ter se assustado também, porque se ouviu um rangido alto e ele se levantou rapidamente da cadeira alta e estreita. Havia um velho parado diante deles, os olhos grandes e muito claros, brilhando como duas luas na penumbra da loja. Alô, disse Harry sem jeito. Gente, que negócio é esse de ficar falando alô sem ser no telefone? Acho que é porque tá traduzindo, né? E aí colocou alô em vez de oi. Ah, sim, disse o homem. Sim, sim. Achei que ia vê-lo em breve. Harry Potter. Não era uma pergunta. Você tem os olhos de sua mãe. Parece que foi ontem que ela esteve aqui, comprando a primeira varinha. 26 centímetros de comprimento, farfalhante, feita de salgueiro. Uma boa varinha para encantamentos. O Sr. Olivaras chegou mais perto de Harry. Harry desejou que ele piscasse. Aqueles olhos prateados lhe davam um pouco de medo. Já o seu pai deu preferência a uma varinha de mogno, 28 centímetros, flexível, um pouco mais de poder e excelente para transformações. Bom, digo que seu pai deu preferência, mas na realidade é a varinha que escolhe o bruxo, é claro. O Sr. Olivaras chegara tão perto que ele e Harry estavam quase encostando os narizes. Harry viu-se refletido naqueles olhos. E foi aí que o Sr. Olivaras tocou a cicatriz em forma de raio na testa de Harry com um dedo branco e longo. Lamento dizer que vendi a varinha que fez isso, disse ele suavemente. 35 centímetros. Nossa, uma varinha poderosa. Muito poderosa nas mãos erradas. Bom, se eu tivesse sabido que a varinha ia sair por aí fazendo... Ele sacudiu a cabeça e então, para alívio de Harry, viu Hagrid. Hagrid, que bom ver você de novo. Carvalho, 40 centímetros, meio mole, não era? Era sim, senhor. Boa varinha aquela, mas suponho que a tenham partido ao meio quando o expulsaram, disse o Sr. Olivaras repentinamente sério. Partiram, é verdade, disse Hagrid arrastando os pés. Mas ainda guarda os pedaços, acrescentou animado. Lembra que eu falei que eu achava que os pedaços estavam naquele guarda-chuva dele? Aí, ó, quebrou, porque quando você expulsaram ele de Hogwarts, e aconteceu mais algumas coisas aí que eu não vou contar, porque a gente vai descobrir lá no livro 2, quando a gente chegar lá. E quebraram a varinha dele. Ele não podia mais fazer magia. Foi proibido. E aí eu acho que ele guardou lá no guarda-chuva. Ele guardou não, ele escondeu, né? Escondeu, porque não era para ele ter escondido. Exatamente. Mas você não os usa, os pedacinhos, né? Perguntou o Sr. Olivaras. Ah, não, senhor, respondeu depressa Hagrid. Harry reparou que ele apertou o guarda-chuva cor-de-rosa com força ao responder. Resmungou o Sr. Olivaras, lançando um olhar penetrante a Hagrid. Bom, agora, Sr. Potter, vamos ver. E tirou uma longa fita métrica com números prateados do bolso. Qual é o braço da varinha? Bom, sou destro, respondeu Harry. Estique o braço, isso. Ele mediu Harry do ombro ao dedo, depois do pulso ao cotovelo.
do ombro ao chão, do joelho à axila e ao redor da cabeça. Enquanto media, disse: toda varinha, Olivaras, tem um miolo feito de uma poderosa substância mágica, Sr. Potter. Usamos pelos de unicórnio, penas de cauda de fênix e cordas de coração de dragão. Não há duas varinhas Olivaras iguais, como não há dois unicórnios, dragões nem fênix iguais. E, é claro, o senhor jamais conseguirá resultados tão bons com a varinha de outro bruxo. Aqui a gente já começa a ver as peculiaridades das varinhas. Ou seja, não é porque você é bruxo que você pode pegar qualquer varinha e sair fazendo feitiço. Você pode, mas vai ficar bom? Não vai. Vai dar problema. Isso aqui é importante para a gente entender outras coisas no futuro. Como ele disse, a varinha escolhe o bruxo. É por isso que se você pega uma varinha de outro bruxo e tenta fazer alguma coisa com ela, o feitiço não vai ser tão poderoso, não vai dar tão certo como quanto se fosse com a sua própria varinha. Daí já dá para perceber que existe uma conexão ali entre a pessoa e a varinha. Harry, de repente, percebeu que a fita métrica que o media entre as narinas estava medindo sozinha. O Sr. Olivares andava rapidamente em volta das prateleiras, descendo caixas. Já chega, falou. A fita métrica afrouxou e caiu formando um montinho no chão. Certo, então, Sr. Potter, experimente esta. Faia e corda de coração de dragão, 23 centímetros. Boa e flexível. Apanhe e experimente. Harry apanhou a varinha e, sentindo-se bobo, fez alguns movimentos com ela, mas o Sr. Olivares atirou da sua mão quase imediatamente. Bordo e pena de fênix, 18 centímetros, bem elástica. Experimente. Harry experimentou, mas mal erguera a varinha quando mais uma vez o Sr. Olivares atirou de sua mão. Não, tome. Ébano e pelo de unicórnio, 22 centímetros, flexível. Vamos, experimente. Harry experimentou e experimentou. Não fazia ideia do que é que o Sr. Olivares estava esperando. A pilha de varinhas experimentadas estava cada vez maior em cima da cadeira alta e estreita. Mas quanto mais varinhas o Sr. Olivares tirava das prateleiras, mais feliz parecia ficar. Freguês difícil, hein? Não se preocupe, vamos encontrar a varinha perfeita para o senhor em algum lugar. Estou em dúvida agora. Por que não? Uma combinação incomum. Azevinho e pena de fênix, 28 centímetros, boa e maleável. Harry apanhou a varinha. Sentiu um repentino calor nos dedos. Ergueu a varinha acima da cabeça, baixou-a cortando o ar empoeirado com um zunido, e uma torrente de faíscas douradas e vermelhas saíram da ponta como um fogo de artifício, atirando fagulhas luminosas que dançavam nas paredes. Hagrid gritou entusiasmado e bateu palmas, e o Sr. Olivares exclamou: Bravo! Mesmo? Muito bom! Ora! Que curioso! Curiosíssimo. Repôs a varinha de Hagrid na caixa e embrulhou-a em papel pardo, ainda resmungando. Curioso. O senhor me desculpe, disse Harry, mas o que é curioso? O Sr. Olivares encarou Harry com aqueles olhos claros. Lembre-me de cada varinha que vendi, Sr. Potter, de cada uma. Acontece que a fênix cuja pena está na sua varinha produziu mais uma pena, apenas mais uma. É muito curioso que o senhor tenha sido destinado para esta varinha, porque a irmã dela produziu a sua cicatriz. Harry engoliu seco. Tinha 35 centímetros. Poxa, é realmente curioso como essas coisas acontecem. A varinha escolhe o bruxo, lembre-se. Acho que podemos esperar grandes feitos do senhor, Sr. Potter. Afinal, aquele que não deve ser nomeado realizou grandes feitos. Terríveis, sim, mas grandes. Harry estremeceu. Não tinha muita certeza se gostava do Sr. Olivares. Pagou 7 galeões pela varinha e o Sr. Olivares curvou-se à saída deles. Primeiro, não é igual no filme que ele tenta a varinha e a varinha faz algum feitiço que deu errado. Ele pega na varinha, não faz nada e o Sr. Olivares já tira no mesmo segundo assim da mão dele. Segundo, aqui no primeiro livro a gente já aprende que a varinha do Harry é irmã da varinha do Voldemort. Como assim, irmã? O núcleo delas é de pena de fênix. É a pena de uma fênix. E ele diz que ela só produziu 2 penas.
E uma está na varinha do Voldemort e a outra está na varinha do Harry. Vamos guardar essa informação para o futuro, nos próximos livros lá na frente. O sol de fim de tarde quase chegara ao horizonte quando Harry e Hagrid refizeram o caminho para sair do beco diagonal, atravessar a parede e passar novamente pelo caldeirão furado, agora vazio. Harry não disse uma palavra enquanto caminhavam pela rua, nem ao menos reparou quantas pessoas se boquiabriram para eles no metrô, carregados que estavam com todos aqueles pacotes de formatos esquisitos, a coruja branca adormecida no colo de Harry, subiram a escada rolante para a estação de Paddington, e Harry só percebeu onde estavam quando Hagrid bateu em seu ombro. Temos tempo para comer alguma coisa antes de o trem sair, falou. Comprou um hambúrguer para Harry e se sentaram em bancos de plástico para comê-los. Harry não parava de olhar a toda volta. Por alguma razão, tudo parecia tão estranho. Você está bem, Harry? Está muito calado, comentou Hagrid. Harry não tinha muita certeza de poder explicar. Tivera o melhor aniversário de sua vida. E mastigava o hambúrguer tentando encontrar as palavras. Todo mundo acha que eu sou especial, disse finalmente. Todas aquelas pessoas no caldeirão furado, o professor Quirrell, o Sr. Olivaras. Mas eu não conheço nadinha de magia. Como podem esperar grandes feitos de mim? Sou famoso e nem ao menos me lembro do porquê. Não sei o que aconteceu quando Voldemort... desculpe, quero dizer, na noite em que meus pais morreram. Hagrid se debruçou sobre a mesa. Por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas tinha um sorriso bondoso. Não se preocupe, Harry. Você vai aprender bem depressa. Todos começam pelo começo em Hogwarts. Você vai se dar bem. Seja você mesmo. Sei que é difícil. Você vai ser discriminado e isso é muito duro. Mas vai se sentir a valer em Hogwarts. Eu me diverti e ainda me divirto, para dizer a verdade. Hagrid ajudou Harry a embarcar no trem que o levaria de volta aos Dursley. Então lhe entregou um envelope. A sua passagem para Hogwarts, 1º de setembro, na estação de King's Cross. Está tudo na passagem. Qualquer problema com os Dursley, me mande uma carta pela coruja. Ela saberá onde me encontrar. Vejo você em breve, Harry. O trem parou na estação. Harry queria ficar espiando Hagrid até ele desaparecer de vista. Levantou-se, espremeu o nariz contra o vidro da janela, mas, quando piscou os olhos, Hagrid tinha desaparecido.